Hoje, o Melhor e Mais Justo debate o uso do crack e os caminhos que podem reduzir os danos causados por essa droga. São muitas as formas de atender e acolher os dependentes do crack. Além dos serviços oferecidos pela rede pública de saúde, como CAPS-AD, álcool e drogas, o usuário conta também com outros recursos, como grupos de ajuda mútua, caso dos narcóticos anônimos, grupos familiares, assim como ONGs e clínicas particulares de recuperação. Entre os especialistas há um consenso, e talvez só esse. O sucesso do tratamento está diretamente relacionado com o desejo do usuário em se tratar. Porém, a internação compulsória, principalmente de crianças e adolescentes que vivem nas ruas e são usuárias do crack, já é uma prática no Rio de Janeiro e está para ser aprovada também em São Paulo. O que vocês acham dessa medida e como evitar que ela se torne uma espécie de higienização social? Ariel, você estava falando disso, eu segurei para a gente ir para o segundo bloco, mas acho que essa é uma preocupação. Essa é uma boa medida? Uma preocupação que nós temos é que a internação compulsória ela até está prevista na Lei de Saúde Mental de 2001, que o Bruno deve conhecer muito bem, e que existe, mas depende também de laudos médicos e de decisão da justiça. Então é para casos que sejam individualizados. Você não pode se adotar internação compulsória levando a polícia e os programas sociais junto com a polícia, até porque os programas sociais perdem a credibilidade. Como é que eles vão depois tentar convencer as pessoas a sair das ruas se no dia anterior ele estava com a polícia através de ação repressiva? Então, os programas não podem se servir a esse papel. Então, vai lá recolher as pessoas e levar para locais que também não estão devidamente adaptados, que é o que tem acontecido no Rio de Janeiro. Tem várias denúncias de tortura, jovens que estão lá recebendo tipo um sossega-leão, né? O dia inteiro sendo medicados de forma completamente aleatória, abusiva, sendo tratados por pessoas que nem são da área de saúde, abrigos comuns de crianças e adolescentes, coisas que, aliás, lotados. Então, são coisas situações que eram muito comuns nos nossos antigos hospitais psiquiátricos, né? E que teve uma luta grande para sair da condição de internação por uma condição de convívio social, humanizar esses atendimentos. Quer dizer, de certa maneira, a internação compulsória viraria uma reposição de um retrocesso em relação a coisas que em outros campos da saúde mental, por exemplo, a gente já avançou um pouco, não é, Bruno? Então, a gente vai ver, você deu o exemplo dos manicômios, né, os hospitais psiquiátricos. Eu vi há pouco tempo uma pesquisa que mostrava que no Juqueri, um hospital que era aqui em São Paulo, Franco da Rocha, né? Franco da Rocha, no final da década de 70, 80% dos que estavam internados lá eram por conta de álcool e uso de drogas. Então, quer dizer, tentar se repetir uma ação que já se fazia antes. E que era ineficaz, comprovadamente ineficaz. É comprovadamente ineficaz. A gente vê, assim, também, dados mostram que 98% das pessoas que estão internadas contra a sua vontade recaem logo depois que saem. Quer dizer, se depende da vontade da pessoa, do que ela está querendo para ela, você ir contra e fazer alguma coisa à força com ela, não vai adiantar em nada. E, que nem o Ariel estava falando, só vai complicar mais ainda, porque um problema que essa população vive é uma dificuldade, um estigma muito grande, uma dificuldade de ter acesso aos serviços, aos lugares em que toda a população tem direito, mas eles não conseguem acessar esses serviços, uma dificuldade dos agentes de rua se aproximar deles, e algo violento imposto dessa forma só aumenta mais ainda essa distância e dificulta ainda mais esse trabalho. Se não, é uma situação que ela é extremamente complexa, e se a gente não olhar de uma forma complexa, tentar lidar de forma complexa com isso, a gente nunca vai conseguir fazer frente a isso, né? Cristiano, você não acha que, de certa maneira, veja, como disse o Ariel, internação individualmente pensada, há casos em que será necessária internação, ninguém está discordando disso. Mas a internação compulsória, a internação como medida generalizada, ela não é uma forma do Estado e da sociedade se desresponsabilizar de um problema que também é dela. Quer dizer, o caminho não deveria ser exatamente o contrário, se corresponsabilizar pelo problema é criar meios de tratar e não simplesmente de isolar todo mundo. Exatamente, eu penso dessa forma. Eu acho que o tratamento tem que ser feito, a prevenção tem que ser feita desde da infância, mas a gente não pode esquecer dos casos que já estão
com a predisposição, que já estão no uso abusivo, que já estão consumindo a droga sem controle. Eu sou a favor da internação compulsória, mas eu sou a favor da internação compulsória em lugares especializados para receber esse tipo de internação. Não adianta, como o Ariel falava mesmo, colocar uma pessoa dentro de um hospital, sedar ele dia e noite, e daqui a 3, 4 meses liberar ele para conviver com a sociedade novamente, e essa pessoa não ter suporte nenhum, e o único refúgio que ele conhece para libertar a dor dele e o sofrimento que ele sentia é o crack ou as drogas. Né? Então eu acredito que assim, se nós temos uma doença hoje, porque a dependência química é uma doença comprovada, e se nós temos um filho doente dentro de casa, a gente pergunta para ele se ele quer ir no médico, a gente não pergunta, a gente pega ele e leva no médico. Eu acho que a dependência química tem que ser tratada dessa forma também. Né? Se o filho não está tendo a condição e não está tendo a aceitação de que ele precisa de uma recuperação, ele tem que ser... os familiares, os pais têm que se responsabilizar por isso aí e têm que tomar as providências necessárias. Então, mas quando a família se responsabiliza, a internação não é compulsória, né? A internação compulsória, tal como a lei está prevendo na cidade de São Paulo, por exemplo, você recolhe da rua interna e acabou, certo? E depois comunica. É uma decisão do Estado e não da família. É isso, Ariel? Hoje, por exemplo, nós temos 2.000 pessoas na Cracolândia, né, segundo a própria Polícia Civil, e 317 leitos de internação em toda a capital. Onde é que vai colocar essas 2.000 pessoas? Então já não tem os locais adequados, né? Eles dizem que vão contar com comunidades terapêuticas, o Cristiano sabe melhor que eu, que essas comunidades elas também não obrigam as pessoas a ficar. Exatamente. Elas fazem um trabalho todo de conscientização, de ajuda mútua, de autocontrole. E nem todas estão suficientemente preparadas para suportar uma internação em tempo integral, ou estou errado? Uma outra questão era que o Ministério da Saúde, a área de saúde pública, também reconhecesse o trabalho das próprias comunidades terapêuticas, que acabam também não sendo reconhecidas e que tem um trabalho importante, até porque eu acho muito importante quando pessoas que já sofreram na pele, que já passaram por situações e fazem esse trabalho. Assim como nós privilegiamos ter educadores para ir para a rua, convencer os meninos a sair da rua, que já tenham sido meninos de rua. Então, eles têm mais condição e mais propriedade do que eu ir lá com o meu terninho convencer o garoto a deixar a rua. Então, acho também importante esse trabalho que as comunidades fazem. Agora, Ariel, deixa eu colocar uma pimenta nessa conversa aqui, porque esse debate é também um debate complexo, como você mesmo disse, né? Essas situações não permitem, você tem toda a razão, saídas simples. Mas... a gente sabe também, sabe pela mídia, mas sabe por estudos que as comunidades terapêuticas, quer dizer, a sociedade civil se organizar para ajudar nesse atendimento, embora isso seja louvável e seja muito interessante, há problemas. Quer dizer, há muitas comunidades terapêuticas cujo enfoque é um enfoque doutrinário, ou leigo, ou enfim, você tem muitas vezes boa vontade e pouco mais do que isso. Não seria importante, quer dizer, se para admitir as comunidades terapêuticas também você ter uma espécie de marco regulatório e de controle social e do Estado sobre a qualidade do serviço que se oferece ali? Cristiano, que é e que construiu... Existe a FEBRACT, né? Que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que seria o órgão responsável a fiscalizar. Hoje em dia a gente sabe que tem muitas comunidades por aí que não tem nenhum alvará de funcionamento, não tem o mínimo de higiene, não tem o mínimo de pessoas adequadas para trabalhar com os dependentes, né? O que é exigido assim, né, por lei e pela própria FEBRACT. Então, deveria existir uma fiscalização maior, assim como também deveria existir uma política pública que ajudasse as comunidades a se erguer e a se capacitar para poder receber esse público que está cada vez aumentando mais. Devemos levar em conta que, com a complexidade do problema, a necessidade dessa integração. Nós não podemos excluir nenhum setor. Acho que todos têm um papel importante. A redução de danos tem o seu papel, mas tem o seu limite. A comunidade terapêutica tem um papel importante, mas também tem as suas limitações. Os centros de apoio psicossociais, que certamente é a melhor iniciativa que o governo federal tomou nesses últimos anos nessa questão.
é importante, eles estão sendo implantados nos municípios do país, na política do Sistema Único de Saúde, mas eles também têm as suas limitações. Então, o próprio serviço que nós temos de crianças em situação de rua, de fazer abordagem, convencer para que elas deixem as ruas, os abrigos, os albergues, todos têm a sua contribuição importante nessa área. O que falta é que ocorra uma integração entre todos esses serviços. Ou seja, né? falta uma política até a questão da incompletude institucional. Nenhuma instituição é completa. Nós vamos se completar a partir do momento que nós atuamos em conjunto de forma integrada. Agora, nós temos situações que cabem a internação compulsória. Por exemplo, tem um adolescente que nós atendemos que só no ano passado deu 30 entradas no abrigo, mais 60 no centro de apoio psicossocial, mais 15 na comunidade terapêutica. Então não há mais o que fazer a não ser rezar ou esperar o enterro dele. Então, nesse caso, nós temos que pedir uma ordem judicial e tentar uma internação compulsória. É o último recurso para tentar salvar aquela vida. E até com isso está previsto na Constituição, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida. É um suicida que nós temos que evitar que ele cometa o suicídio. Se a gente se omitir, nós também estamos aí cometendo crime. Então, são situações assim que eu entendo que pode se admitir a internação compulsória. O que nós não podemos é aceitar de forma generalizada. Os programas sociais já devem saber quais são aqueles que os programas não conseguiram resolver as situações, que a redução de danos não deu certo, que a comunidade terapêutica também não conseguiu solucionar, que o abrigo não está conseguindo conter e que daí são situações específicas que a gente tem que justificam aí plenamente esse tipo de medida eu acho que a decisão. grande questão que essa polêmica da internação compulsória traz é de pensar uma ação para uma população, em vez de pensar caso a caso, você pensar uma população em geral. Quer dizer, qualquer um que você identificar como usuário de crack merece ser internado à força. Isso é muito grave, esse tipo de coisa, e é muito grave, muito violento e totalmente ineficaz, né? E é isso, os profissionais que já trabalham com essa população muitas vezes recorrem a internações compulsórias, mas são nesses momentos limite. E, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, a grande maioria deles já passou por comunidades terapêuticas. Para alguns deu certo, para muitos não deu certo. E é isso, o melhor tratamento é aquele que funciona, mas todos os tratamentos têm uma média de 30%, 40% de efetividade. Então é importante a gente ter diversas opções, diversas possibilidades. Ou seja, trabalhar de maneira diversa, situações que são muito diversas, não é isso? Uhum. Cada um encontra um caminho de saída dessa situação. A gente não tem como impor um só, porque isso é inefetivo. E é isso, muitos deles têm problema de saúde, mas tem problema na justiça, dificuldade de inserção no mercado de trabalho, rompimento com a família, não tem onde morar. Se a gente não cuidar ter um trabalho de sinergia em que todas as instituições vão trabalhar em conjunto para dar conta de tudo isso daí, o cara vai ficar algum tempo sem usar crack, mas por conta de tudo isso que ele está enfrentando, ele acaba voltando a fazer o uso, voltando à situação de rua, porque ele está uma situação muito vulnerável. Essa é a questão que o Bruno levanta, que é a mais importante. Não adianta nada também, a pessoa vai para uma comunidade terapêutica, vai para uma clínica, vai ter internação compulsória, se ele vai retornar para aquele mesmo ambiente que favorece que ele retorne àquela situação. Às vezes a droga nem é o principal. Uhum. Às vezes ele está usando a droga por conta do abandono, por conta da situação de violência que ele está submetido, de abuso. E mesmo para pertencer àquela condição social e àquele grupo social no qual ele transita. Se ele volta para aquilo, se a gente não mexe nessas condições... E aí eu queria... Assim como essas condições elas podem gerar o consumo da droga, a dependência, também tem situações em que o consumo da droga gera, que é o caso da própria violência, dos homicídios, as ameaças de morte. Atualmente, trabalhando também com crianças, nós temos muitas meninas que vendem seus corpos, né, são exploradas sexualmente para comprar a droga ou para pagar as dívidas de droga, são exploradas. Ou seja, há uma via de mão dupla aí, né? E tanto o consumo gera determinados tipos de violência, como as condições levam ao consumo, né? Certas condições de violência e de vulnerabilidade social levam ao consumo de drogas. Mas eu queria trazer um outro elemento mais para o próximo bloco. Eu vou deixar a pergunta no ar, que é a seguinte, para vocês irem pensando.
para criar essa sinergia, para criar essas possibilidades de articulação entre esses múltiplos agentes que lidam com essa questão, né, no campo da saúde, no campo da educação, mas também no campo da justiça, etc. Uma das dimensões necessárias não seria a gente poder pensar o estatuto, né, o modo como a gente entende e lida com as drogas? Quer dizer, não há ainda uma visão moralista ou de outro muito conservadora para lidar com as questões das drogas. Estou querendo dizer o seguinte: às vezes não há um certo grau de hipocrisia, como se a gente pudesse imaginar uma sociedade ideal, assim, sociedade onde não existe droga, todo mundo, ninguém consome droga e tal, e as pessoas que defendem isso tomam o seu uísque, tomam seus medicamentos, ainda que prescritos, porque são drogas, fumam o seu cigarro, enfim, não é preciso mudar o modo como a gente encara as questões das drogas, mas daqui a pouco, depois de um rápido intervalo, a gente já volta.